A história escura da Condessa de Sangue Elizabeth Bathory, 26 de maio de 2019. Muitas vezes parece que, no fundo, dentro de nós, além da face que mostramos ao mundo, muitas vezes há algo mais sombrio enrolada nas sombras. Os seres humanos, por vezes, parecem ter tanto de uma propensão para o mal como eles fazem para o bem, e a história está repleta de contos de assassinos em série dementes que conseguiram carimbar uma mancha sobre os capítulos dos seus eras. No entanto, a maioria deles não pode competir com um dos assassinos mais brutais do mundo já conheceu. Aqui é o conto de uma condessa que, sozinho, eliminou talvez centenas de pessoas, e que está envolta em lendas enigmáticas de magia negra, vampirismo, e puro, o mal não adulterada. Tal como acontece com muitos dos piores assassinos da história da humanidade, aquele que viria a ser conhecido como The Blood Condesse Countess Drácula não nasceu neste mundo um monstro, mas sim como uma criança inocente, com os olhos arregalados, com todo o futuro esparramado à sua frente. De fato, em 1560, ela nasceu em circunstâncias mais sorte do que a maioria, a filha do barão George VI Bathory e baronesa Anna Bathory, governantes eminentes do Principado Independente Húngara da Transilvânia, e assim por Elizabeth Bathory foi criado em meio à nobreza e opulência. Ela teve a melhor educação, parentes poderosos em lugares altos, e uma existência privilegiada de ter tudo o que ela poderia querer na vida, mas, apesar disso desde cedo começaram a aparecer sinais de que o céu eram nuvens negras no horizonte para a pequena Elizabeth. Elizabeth Bathory. Um dos primeiros sinais de que havia algo de errado com ela foram suas recorrentes convulsões, provavelmente epilepsia, mas no momento em que foram pensados para ser o que foi chamado de falling sickness, cujo tratamento inclui esfregando sangue saudável nos lábios e beber uma mistura dos cérebros e sangue. Isso teria sem dúvida sido bastante traumática para alguém tão jovem, mas havia também o fato de que ela foi muitas vezes sujeita à visão de horríveis torturas realizadas por sua poderosa família contra os criminosos, como supostamente ter visto um homem costurado na carcaça de um cavalo e muitos outros, e ela também se diz ter sido testemunha de rituais de magia negra realizada por sua tia, Clara Bathory, uma bruxa conhecida e suspeitos assassino. Foi talvez por causa de sua má saúde, modelos ruins. O marido de Elizabeth foi outro húngaro nobre pelo nome de Ferenc Nadasd. A coisa toda tinha sido arranjado por seus familiares por influência política, e ela se mudou para Nadasd Castelo em Sarvar antes de receber o enorme castelo Ostice, nas montanhas dos Cárpatos, do que é hoje a Eslováquia, como presente de casamento para ela e seu novo marido. Ela iria acabar por gastar muito do seu tempo sozinho neste castelo remoto, frio tendendo para a propriedade, enquanto seu marido estava longe lutando uma guerra contra os otomanos como comandante húngaro-chefe. Mesmo antes desta havia contos macabros em torno deles, como o rumor de que Elizabeth tinha dado à luz o filho de um menino servo, a criança mais tarde cruelmente mortos por Nadasd. Na verdade, Nadasd foi rumores de ser bastante um sádico, não está claro se este exacerbado já presente instabilidade mental de Elizabeth, mas foi durante seu casamento com Nadasd que ela iria atravessar para o reino da pura maldade. Não foi alegada uma sala especial dentro dos limites frios do castelo, construído por Nadasd expressamente com o propósito de torturar seus servos e qualquer um que o atravessou, e Elizabeth começou a colocar esta câmara de tortura para usar como bem, experimentando em servas com diferentes métodos de causar dor, muitas vezes acompanhado por seu marido, que lhe ensinou e orientou-la nas formas de tortura. Isso já era severo o suficiente, mas tudo iria aumentar consideravelmente quando Nadasd morreu em 1604 depois de contrair uma doença misteriosa que o deixou debilitado e incapaz de andar. Este viria a ser infeliz para os servos, após a morte de seu marido, sádico de Elizabeth Bathory supostamente foi desmarcada e em espiral para novos níveis de depravação, em erupção em uma orgia de violência e morte, a sua falta de alguém para segurá-la ou mantê-la monstro interior sob controle, permitindo que esta mulher maníaco sem seu castelo assustador para desencadear sobre aqueles ao seu redor com toda a sua reprimida vontade de mente.
Uma de suas coisas favoritas a fazer era forçar os funcionários a ir para a neve nua no auge do inverno, depois que ela iria apagá-los com água fria e vê-los congelar onde estavam, como estátuas de gelo. Ela também iria colocar agentes em gaiolas enriquecidas pendurados no teto, torturá-los com agulhas, eslatérlos com mel e desencadear abelhas ou outros, picadas de insetos que picam sobre eles, picá-los com ferros em brasa, ou cortar dígitos, e este se formou em atrocidades cada vez mais perversos. Ela foi dito para cortar funcionários e sugar seu sangue, morder e comer pedaços de sua carne, e até mesmo para esvaziar o seu sangue em cuba para que ela se banhar nele, convencido de que esses banhos de sangue literais foram a chave para a beleza eterna e juventude. Em cima de tudo isso, ele seria mais tarde disse que ela também era uma poderosa feiticeira e bruxa, com a habilidade de lançar maldições escuras nefastos. Não se sabe apenas que estender nada disso realmente aconteceu da forma como é descrita no lore, mas no momento em que os rumores começaram a voar da condessa louca em sua toca a mal, torturar e matar impunemente dentro de suas muralhas do castelo úmidos. Algumas meninas servo que sobreviveram suas provações terríveis iria tropeçar em aldeias revelador proximidades dessas histórias de horror, e não demorou muito antes de tudo isso chamou a atenção das autoridades, apesar de sua alta posição social e título fez praticamente intocável e acima da lei. No entanto, em 1610, após uma década de suas ações escuras, ela foi finalmente preso depois que as filhas de Upstandin cidadãos desapareceram sob seus cuidados, com as autoridades, liderado por um conde Jorge Turzo, supostamente encontrar meninas presos e corpos até mesmo mortas espalhadas no castelo quando eles investigaram. Elizabeth Bathory foi preso dentro das paredes de Astice Castelo, juntamente com alguns cúmplices. Ela estava mentoring nas formas de tortura e morte, e ela aparentemente foi realizada dentro de uma sala sem janelas, com apenas uma fenda para a passagem de alimentos, definhando sua escuridão. As ruínas do castelo Astice posterior julgamento de Elizabeth Bathory veria mais de 300 testemunhas e sobreviventes testemunhar contra ela, tecendo uma história de sofrimento e morte que fez o tremor tribunal, e tornou-se um grande escândalo que se tornaria entrelaçada com folclore e sussurrou entre a população. Ela se tornaria condessa de sangue, uma força imparável da contenda com poderes mágicos, e sua lenda cresceu mesmo quando ela estava sendo julgado. De acordo com relatos de testemunhas oculares, Elizabeth foi responsável pela tortura, mutilação e morte de qualquer lugar entre 50 a 650 jovens entre as idades de 10 e 14, muitas vezes atraídos longe de suas casas pela promessa de salários altos ou apenas em linha reta sequestrado, com a contagem oficial fixando-se em apenas 80. No entanto, devido à sua posição real apesar de tudo isso, foi apenas seus cúmplices que enfrentaram a acusação, o que significava a execução, e no final ela iria morrer em prisão domiciliar em seu castelo em 1614, sozinho e, provavelmente, sonhando sonhos de mais carnificina e morte, os sonhos de sangue. Curiosamente, seu corpo seria a espécie de desaparecer após isso, e ninguém está realmente certo de onde um dos piores assassinos em série da história da humanidade está enterrado. A história do sangue condessa Elizabeth Bathory tem ido para tornar o material da legenda, e muitas vezes é suspeito como sendo uma das influências para de Bram Stoker Drácula, tal é a sua infame escura e torcida. Muitos dos elementos de sua vida e crimes têm, sem dúvida, sido exagerada e distorcida ao longo do tempo para fazê-la para fora para ser algum tipo de Boogeyman vampiro, e nós somos deixados a se perguntar sobre como verdadeiros contos bizarros são o que a levou a ir para baixo esse caminho macabro. Ela pode ter sido apenas um bêbado indivíduo muito psicótico no poder e livre para satisfazer seus desejos mais escuros, ou ela pode mesmo ter sido criado pela igreja ou vítima de alguma conspiração, como tem sido sugerido nos últimos anos.
Se ela realmente banhado em sangue ou praticado magia negra também é disputada, mas o que nós sabemos é que ela existia, e fez torturar e matar entre 50 e 650 pessoas, tornando-a um verdadeiro monstro, apesar do que a realidade das circunstâncias poderia ser.